Bem, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, hoje, dia 23 de março de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais, de Guilherme Del Valle da Silva. Esse livro é maravilhoso. E nós estamos estudando o capítulo que trata de, da lei de liberdade. Essa lei de liberdade, no Livro dos Espíritos, está dos itens 825 até o 872, né? Deixa eu só confirmar aqui, lei de liberdade, 825, deixa eu pegar aqui, confirmar os números, é sempre bom. Tá. 825 até a questão 872. Tudo isso é lei de liberdade no Livro dos Espíritos. Ela termina com 872. E ela tem nos trazido assim, ensinamentos maravilhosos, ensinamentos fantásticos. Hoje nós vamos começar aqui na página 172 do livro. Então, antes de iniciarmos, deixa eu terminar de dar o título. É Lei de Liberdade. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Esse capítulo começa na página 165. Mas vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecer ao Pai pela oportunidade que Ele nos concede, estarmos aqui reunidos, estudando essa doutrina abençoada que tanto tem nos ajudado a compreender melhor os fatos da vida, né? Porque às vezes a pessoa estuda e diz assim, porque lá no tempo de Paulo, porque lá no tempo de Jesus. Não, esses conhecimentos que nós vamos recebendo agora é para a gente aplicar na nossa vida de hoje. Porque lá o tempo de Jesus já passou, o tempo de Paulo já passou. Então a gente tem que pegar todo esse conhecimento para aplicar no tempo de hoje, que é o nosso tempo, né? Como é que eu posso usar hoje esses conhecimentos que Paulo deixou para a gente? É essa a nossa ideia. Então, só agradecer a Deus, agradecer ao Pai, agradecer a Jesus, a Francisco de Assis, aos nossos guias espirituais, né, por essa ajuda que eles nos dão, por esse acompanhamento, por esse apoio. E também, hoje, né, nós pedimos ao Senhor que proteja toda essa população dessa região que está sendo afetada pelas chuvas. Não é só Petrópolis, há vários outros lugares, a região serrana, o norte do estado também. Então, várias regiões, o Rio de Janeiro, a área metropolitana, a Baixada Fluminense, São Paulo. Então, várias regiões estão sendo afetadas pela chuva. Porque o Senhor abençoe e tenha misericórdia de toda essa população tão sofrida. Graças a Deus. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo na página 172, 172. Diz assim o Guilherme Del Valle. O livro, novamente, é esse aqui, tá? Paulo de Tarso e as Leis Morais. Paulo, apreciando os artigos de crença, à sua época, comenta: a circuncisão em si não é nada. Circuncisão, como nós falamos, é apenas uma cirurgia que uma pessoa faz no corpo físico. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Porque aquele povo daquela época era um povo muito preocupado com os aspectos materiais. Então, você tinha que comer a certa hora, o horário de comer, você tinha que comer certa hora, você tinha que dormir certa hora, você tinha que fazer isso, aquela outra hora, sábado ninguém podia fazer nada. Era muito preocupado com esse tipo de coisa, né? E o que o Paulo diz aqui? Gente, isso
hoje não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. O valor verdadeiro está em você conhecer os ensinos de Deus e colocá-los em prática. Porque também não adianta você conhecer assim, eu conheço o livro dos Espíritos de fio a pavio. A questão 348 diz isso, a questão 96 diz aquilo, a questão 700 e pouco diz aquilo. Ou você pegar a Bíblia, lá no Mateus, no capítulo 20, versículo tal, diz isso. Lá no texto do profeta tal, capítulo tal, diz aquilo. Isso aí não adianta de nada. Eu vou na minha igreja, me confesso toda semana, recebo a comunhão toda semana, eu vou no meu templo, segunda, quartas e sexta, faço tudo aquilo que o pastor mandar. Também não adianta de nada se você não coloca em prática os ensinos do Senhor. Quais são os ensinos do Senhor? São aqueles que Jesus trouxe para a gente. São aqueles que Jesus. Então, se você não coloca em prática isso, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, que quem ama o próximo faz um montão de coisas, né? Quem ama o próximo quem ama o próximo de verdade faz tudo que Jesus já ensinou. Então, é o que ele está dizendo. Não adianta você ficar com práticas exteriores se você não faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você ame o seu próximo. É isso que ele está dizendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 19. E aí continua o Guilherme Del Valle. Como consolador prometido pelo Cristo e terceira revelação da lei de Deus, a doutrina espírita é a continuidade do processo iniciado em Moisés. Moisés foi o grande legislador. Ele trouxe para nós os 10 mandamentos, que são as leis divinas. E depois ele escreveu o Código Mosaico, que seria uma constituição para o povo daquela época. Esse Código Mosaico é lei dos homens. Esse Código Mosaico pode ser alterado, porque é igual a nossa Constituição. Nós tivemos uma Constituição nos anos 40, depois tivemos outras em 1988. Então, e várias outras anteriores. Em 1824 tivemos uma, e por aí vai. Então, as constituições vão mudando. Conforme o povo vai progredindo, certas leis precisam ser modificadas. Por exemplo, na nossa Constituição de 1988, não tinha nada nela sobre a internet. Por quê? Porque em 1988 nós não tínhamos a internet como temos hoje. Então, nessa Constituição atual, nossa, que é de 1988, eles foram colocando adendos, né? Sobre a questão da criança, né? Sobre a questão do feminicídio, dos direitos das crianças. Foram coisas que, lá de 88, apareceu alguma coisinha, tem alguma coisa. Mas a de 80, mais atualmente, de uns anos para cá, foi preciso aumentar essas questões. Questão das mulheres também foram incluídas. Questões na internet, ainda tem coisas que faltam, né? Crimes cibernéticos, nada tinha em 88. Daqui, talvez, a 10 anos, 15 anos, talvez se tenha que fazer uma nova Constituição, porque essa vai ficar com tanto adendo, né? Tanto adendo. A questão do meio ambiente também foram colocados mais coisas. E conforme a pessoa vai, a sociedade vai evoluindo, você tem que atualizar a Constituição dos homens, que é essa mosaica. Mas a de Deus não. As leis divinas não. As leis divinas são perfeitas. E não precisam ter nada nelas alterado.
Porque se o Pai é perfeito. Então, o Consolador prometido pelo Cristo, aquele há 2000 anos, eu vos enviarei o Consolador, é a terceira revelação da lei de Deus. Tá? É a doutrina espírita. É a continuidade desse processo iniciado em Moisés, que foi a primeira revelação Moisés, que foi baseada em um homem, essa primeira revelação, obedecendo aos propósitos de Jesus, governador espiritual da terra. A segunda revelação, que é de Jesus, também foi centrada num homem, Jesus. A terceira, não. A terceira, ela não foi centrada em um homem, e sim na revelação dos Espíritos, né? Então, ele diz aqui, não que seja uma religião, a doutrina espírita, uma religião superior às outras, no sentido egocêntrico do termo. A gente tem que tomar muito cuidado aqui. Porque, infelizmente, alguns companheiros espíritas, de forma equivocada, por desconhecimento mesmo, ficam naquela história que o espiritismo é a melhor das religiões, né? Então, isso é uma coisa egocêntrica. As outras religiões são as outras, e a nossa é a melhor. Nada disso. Nada disso. Não tem essa história da nossa religião, do espiritismo, de ser a melhor. Até porque nenhum espírito nunca disse isso. Né? Nenhum espírito superior, nenhum deles nunca disse que a doutrina espírita é a super-religião. Então, é o que ele diz aqui. Não que seja uma religião superior às outras, no sentido egocêntrico do termo, mas como uma religião que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estandarte. Será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do espírito, tá? Que não for nem exclusivista, nem intolerante. Porque a doutrina espírita não é intolerante. Ela aceita, né, as nossas opiniões, as nossas colocações. Por exemplo, tem pessoas que são espíritas, mas gostam, por exemplo, de estudar a Bíblia. Então, tem companheiros espíritas que acham isso um absurdo. Porque se você estudar a Bíblia, você está dando uma de católico, de evangélico. Você está misturando a doutrina com o catolicismo, com as religiões pentecostais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como é que Kardec inicia o Evangelho segundo o Espiritismo? Está aqui. Cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Cada capítulo inicia por uma passagem do Evangelho de Jesus. Cada capítulo, tá? E uma coisa interessante que a gente quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo, né? Porque o estudo é para a gente ir fazendo essas conexões. Então, você vai percebendo o seguinte, deixa eu só colocar aqui, que as passagens, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro de estudos dos ensinamentos de Jesus contido nos evangelhos, tá? O Kardec tem que abrir o Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem do Novo Testamento. Por exemplo, estou no capítulo 17. Sede perfeitos, caracteres da perfeição. Ele traz uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 e 48. Só tem um capítulo de um Evangelho segundo o Espiritismo que não traz, a abertura não é uma citação do Evangelho. Todos os outros são. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de estudos, de ensinamentos de Jesus
contidos nos evangelhos. Não é um outro evangelho, como muita gente diz assim, o evangelho dos espíritas. Não é um outro evangelho. Nesse livro são estudados diversos ensinos do Cristo, analisando de forma não teológica, mas sim pelo prisma da aplicabilidade prática. As passagens do Evangelho são comentadas, levando-se em conta os elementos históricos, gramaticais, filosóficos e morais. Há também mensagens ditadas pelos espíritos, mostrando a aplicabilidade que tem sido Cristo. Agora, olha que coisa interessante. O eixo temático do Evangelho segundo o Espiritismo é o Sermão do Monte, é o Sermão da Montanha. O eixo temático do Evangelho segundo o Espiritismo é o Sermão da Montanha, cujo conteúdo é analisado em 28 capítulos. Esse livro é um livro de estudos, tal qual outros livros de estudo do Evangelho e outras religiões. Tá? Então, assim sendo, não há um evangelho dos espíritas, como algumas pessoas equivocadamente acreditam. São, na verdade, os quatro conhecidos, Mateus, Marcos, Lucas e João, da mesma forma que nas outras religiões cristãs. Por isso, eu vou até passar para vocês aqui, como o evangelho segundo o Espiritismo é, é o eixo temático, né? O eixo temático do Evangelho segundo o Espiritismo é o Sermão do Monte, tá? Então, o ponto principal de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é o Sermão do Monte. Baseado nisso, eu já separei 2 livros aqui para eu estudar o Sermão do Monte. Um desses é o Sermão da Montanha, de Humberto Roden, que eu falei para vocês outro dia, lembra? O Sermão da Montanha de Humberto. E o outro é do Richard Simonetti, A Voz do Monte. Então, Humberto Roden e Richard Simonetti, esses 2 livros eu vou começar a estudar fazendo um paralelo com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o eixo temático do Evangelho segundo o Espiritismo é o Sermão da Montanha. É o Sermão da Montanha. Muito interessante isso, né? Então, não é um novo evangelho. Tem gente que fala assim, esse é o evangelho dos espíritas. Não, não é o evangelho dos espíritas. Né? Então, como ele está dizendo aqui, aí continua aqui, né? Obedecendo aos propósitos de Jesus, né? Vou voltar, como consolador prometido pelo Cristo, e terceira revelação da lei de Deus, a doutrina espírita é a continuidade do processo iniciado por Moisés, que é o legislador, obedecendo aos propósitos de Jesus, governador espiritual da terra. Então, não é uma, uma nova religião, uma religião superior, tá? Não é exclusivista, não é intolerante, porque a doutrina é muito tolerante, você pode viver, fazer como você quiser, tá? É, é uma doutrina emancipadora da inteligência, com não admitir senão a fé racional. Reconhecemos o Espiritismo como a síntese de todas as religiões, a essência espiritual de cada movimento religioso, excluindo aquilo que é criação e ativismo humano. É uma síntese de todas as religiões, retirando tudo que é criação e atavismo humano. Elo divino que conecta todas as doutrinas espiritualistas, que torna homens e mulheres verdadeiramente livres e iguais aos olhos do Deus único. Porque tem algumas religiões ainda que colocam, né? Outro dia eu estava vendo sobre isso uma companheira evangélica, e ela falando sobre essa questão, né? Da família, do homem, da mulher. E ela disse, e aí alguém perguntou para ela, a senhora é pastora? Ela disse, eu não sou pastora. Eu não sou pastora.
eu entendo que o homem, aí ela diz assim, é o cabeça. E aí ela vai dissertando sobre aquilo. O homem é a cabeça e a mulher tem que seguir o homem como está na Bíblia. Então, pelo que eu entendi, pelo pouco que ela falou, ali que eu não vi o vídeo todo, só esse pedaço, ela não pode ser pastora. Por quê? Porque na Bíblia diz que o homem é o cabeça e a mulher tem que ser submissa ao homem. Então, alguns companheiros falam isso. E a gente sabe que no espírito não tem isso. No espírito tem isso, porque hoje o homem que está lá, amanhã será a mulher. Não é assim? E a mulher, amanhã, será o rei, o imperador, o presidente. Porque espírito não tem sexo. Espírito não tem sexo. Ele reencarna no momento, numa vertente feminina, no outro da vertente masculina, para aprender os aspectos das duas dualidades, da dualidade masculino e feminino. Uma encarnação, ele é homem, na outra ele é mulher. Então não existe essa coisa do homem ser mais inteligente que a mulher, ser superior. Não! Quando você encarna como homem e como mulher, a mulher tem características, o homem tem outra. Mas em relação à inteligência, qual a diferença? Se somos todos espíritos imortais, né? Somos espíritos. Então não existe essa separação. Em algumas religiões tem. Em algumas religiões, em alguns centros espíritas ainda tem esse atavismo, que ele diz aqui, ó, o espiritismo reconhecemos o Espiritismo como a síntese de todas as religiões, a essência espiritual de cada movimento religioso, excluindo, olha a palavra excluindo. Excluindo quer dizer retirando aquilo que é criação e atavismo humano. Quer ver um atavismo humano, uma criação, um atavismo humano dentro da doutrina espírita? Quando você entra num centro espírita, a pessoa diz assim: as mulheres têm que sentar à direita, o homem à esquerda. Eu já fui num centro assim, em Jacarepaguá. Eu não sabia, fui com a Rosângela, eu ia fazer a palestra, aí eu e a Rosângela entramos, enquanto a palestra não começava, sentamos lá do lado, um dos lados lá, na primeira fila, e fiquei esperando. Aí o rapaz acabou, ele estava dando um curso, acabou de dar o curso. Aí ele me chamou para ir lá para frente para dar palestra. Eu fui. E a Rosângela continuou sentada no mesmo lugar. Daqui a pouco veio uma senhora, ou um senhor, um homem, não me lembro bem, virou-se para a Rosângela: a senhora poderia mudar de lugar? E a Rosângela olhou para ela, por quê? Ah, porque essa fileira aqui das cadeiras são só para os homens. As mulheres são do outro lado. Aí a Rosângela olhou assim, tipo, o que é isso, minha gente? Mas tudo bem, levantou. Mas sabe o que eu me lembrei? Esse negócio, quando você entra numa sinagoga, vocês já entraram numa sinagoga? Eu não sei, acho que é sinagoga e também quando você entra numa mesquita. Entre os muçulmanos, eu tenho certeza disso. Na sinagoga, eu acho, Eloá talvez possa me dizer isso, que ela é de família judaica, mas Sim, senta separado. templo muçulmano, normalmente as mulheres ficam no segundo andar, no templo muçulmano, né? Os homens ficam embaixo, aí tem aquele segundo andar, aberto para assistir a reunião, né? As mulheres ficam no segundo andar e os homens ficam embaixo. Na sinagoga, eu acho que também tem isso, né, Eloá? Ela, Fica lado a lado. Um lado aqui, outro lado o homem. na sinagoga, então, É, no mesmo piso. é uma fileira de cadeiras de homem, do lado uma fileira de É, mulher, no sim. mesmo salão, né? No mesmo salão. É, aham. Até nos templos muçulmanos já é diferente. No salão de baixo ficam só os homens. Aí tem a parte de cima, que é como naquele cinema que tinha aquela parte de cima, né? Ficam as mulheres e as crianças. Mas parece que os meninos, dependendo da idade, ficam com os pais embaixo.
e os menores ficam com as mulheres em cima. Tem essa separação. Aí, quando depois eu vi o homem falando em outro lugar, eu me lembrei assim: olha aí um templo muçulmano, uma sinagoga, mandando separar os homens e as mulheres, não podem sentar lado a lado. E isso é uma casa espírita. Agora, aonde? Dentro do Pentateuco, você vai encontrar alguém dizendo para na casa espírita você separar os homens das mulheres. Não vai encontrar. Isso é uma criação e atavismo humano dentro do movimento de uma casa espírita. Entendeu? Então ele continua aqui, né? Que o espiritismo é o elo divino que conecta todas as doutrinas espiritualistas, que torna homens e mulheres verdadeiramente livres, iguais aos olhos de Deus único. Inúmeras passagens nos Atos dos Apóstolos referem-se à liberdade, à independência e à união que o Evangelho propõe. Sabedores que os apóstolos de Jesus eram profundos conhecedores e que viviam de acordo com a lei de Moisés. Eles viviam, os apóstolos, de acordo com a lei de Moisés. Tanto que Jesus, muitas vezes, vai ter certas dificuldades. Jesus não. Eles vão ter certas dificuldades de compreender o que Jesus falava, porque eles seguiam, foram criados sob a lei de Moisés. Tanto que o Evangelho de Mateus é repleto de elementos da tradição judaica, que o leigo tem dificuldade em compreender muitas vezes, demonstrando claramente que o antigo coletor de impostos destinava seus textos aos seguidores da lei de Moisés. Então, quando ele escreve o texto dele, quando Mateus escreve o texto dele é muito direcionado aos seguidores da lei mosaica. A espiritualidade amiga fortalece em Simão Pedro, pela mediunidade, a mudança de paradigma dentro do colégio apostolar sobre a necessidade de levar o evangelho além do povo de Israel. A gente conhece bem aquela passagem, né? Ele com Paulo de Tarso. E há ali um treveiro brabo. E aí que ele vai perceber que ele não pode ficar preso apenas na divulgação do evangelho para os judeus, que os gentios também merecem, né? Também têm direito. Jesus já havia ensinado que haveria um só rebanho, um só pastor. Muitos viriam do Oriente e do Ocidente. Conviveu com os gentios, afirmando que não havia encontrado tamanha fé no povo de Israel igual a do centurião romano. Curou e pregou junto aos samaritanos. Lembra quando o centurião romano, que não acreditava em Deus, era pagão, acreditava numa multidão de deuses que os romanos acreditavam, mas ele reconhece em Jesus alguém especial. Então ele vai falar com Jesus e pede que Jesus cure o servo dele, o escravo dele. E Jesus diz que vai até a casa dele. E ele diz: não, você não precisa ir na minha casa. Ordene, e meu escravo será curado. Olha a fé que ele tinha. E ele diz: eu sou um comandante romano. Se eu quero que uma coisa seja feita, eu digo para o meu ordenança: vai e faça, e ele faz. Então, se o senhor falar, ele vai ficar curado. Aí Jesus olha e diz assim, ele fala, né, que eu nunca tinha visto tamanha fé em alguém judeu que conhecia as escrituras e que tinha a crença no Deus único. E ele foi encontrar essa fé hercúlea num pagão, não é? Então, aqui, ó, não havia encontrado tamanha fé no povo de Israel igual a do centurião romano. E ele fez o que o centurião falou. Ele diz: então seu servo será curado. Curou e pregou, e também pregou junto aos samaritanos, que ninguém gostava. É uma coisa extraordinária, né? Então, estava na hora dos apóstolos, diretos do Mestre, se apropriarem dessa lição
e iniciar o movimento de libertação das consciências. Eu vou ler agora um trecho que está no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de 9 a 48. Esse trecho está aqui no livro, todo, integral. Mas eu vou ler na minha Bíblia, e tem uma hora que eu vou dar uma paradinha e vou dizer assim, Denise, continua aí, tá? Eu vou ler na Bíblia. Vocês podem ler, quem não quiser ler na Bíblia, pode ler aqui, que o texto é igual, exatamente, não tira nada. Mas como é um texto muito grande, e na Bíblia tem a separação por causa dos versículos, eu vou lendo aqui na Bíblia. Começa assim, ó, é visão de Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9, visão de Pedro. Eu começo do versículo 9. Então, quem quiser botar o númerozinho 9 aí no início, ó, pode botar para o versículo 9 aqui. Diz assim: no dia seguinte, enquanto estavam em viagem, o texto pode estar um pouquinho diferente, tá? E se aproximavam da cidade, pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Então, como sentisse fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam, caiu em êxtase. Olha aí que a gente está estudando. Ele estava com fome, né? Ele estava com fome, queria comer alguma coisa. Então, enquanto alguém preparava a comida para ele comer, que ele foi para o terraço da casa e ficou esperando que alguém levasse a comida para ele, que ele pediu, ele disse, eu estou com fome. Alguém disse assim, ó, vou fazer a sua comida. Aguarda um pouquinho aí que eu vou trazer uma comidinha gostosa para você comer. Enquanto ele esperava no terraço da casa trazerem a comida para ele, ele caiu em êxtase, tá? Então eu pergunto a vocês, ele estava contando que ele ia cair em êxtase? Não. Mostrando, como nós estudamos, que às vezes é um processo natural, involuntário. Até porque ele estava na casa de uma pessoa e ele disse assim: eu não vou cair em êxtase dele, porque a pessoa chega aqui com prato de comida, né? Então ele estava lá, no terraço da casa, na parte de cima, normalmente, fresquinho, porque lá, né, é muito quente. Então eles iam lá em cima, ele sentado, descansando, esperando trazerem a comida para ele. E, de repente, sem ele esperar, ele caiu em êxtase, que a gente está estudando no Diversidade dos Carismas, lembra? Ele caiu em êxtase, viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas quatro pontas, tá? Se alguém lendo aqui, vê alguma coisa diferente do que eu estou lendo e não entender, fala, tá? Porque eu estou lendo na Bíblia. E aqui vocês estão lendo no livro. Nessa toalha em quatro pontos, aqui é o versículo 12. Vocês podem botar aí. Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz me falou: levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro: de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Esta voz lhe falou segunda vez: o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isto se repetiu 3 vezes, e logo a toalha foi recolhida ao céu. Desconcertado, é o versículo 17. Pedro refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que tivera, quando os homens enviados por Cornélio se apresentaram à porta, perguntando pela casa de Simão. Eles chamaram e indagaram se ali estava hospedado Simão, com o sobrenome Pedro. Enquanto Pedro refletia na visão, disse o Espírito: eis aí 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce, que ele estava do terraço,
e vai com eles, sem hesitar, porque sou eu quem os enviou. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse-lhes: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Qual é o motivo por que viestes aqui? Ele fez essa pergunta. Responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, o qual goza de excelente reputação entre todos os judeus, recebeu do santo anjo o aviso de te mandar chamar à sua casa e de ouvir as tuas palavras. Então Pedro os mandou entrar e hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. E alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Agora é Pedro em Cesareia. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Cornélio saiu a recebê-lo e prostrou-se aos seus pés para adorá-lo. Pedro, porém, o ergueu, dizendo: Levanta-te, também eu sou um homem. E falando com ele, entrou e achou ali muitas pessoas que se tinham reunido e disse: Vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Olha aí. Por isso vim sem hesitar, logo que fui chamado. Pergunto, pois, por que motivo me chamaste? Disse Cornélio: Faz hoje 4 anos que estava eu a orar em minha casa, a hora nona, quando se pôs diante de mim um homem com vestes resplandecentes, que disse: Cornélio, a tua oração foi atendida, e Deus se lembrou de tuas esmolas. Envia alguém a Jope e manda vir Simão Pedro, Simão, que tem por sobrenome Pedro. Está hospedado perto do mar, em casa do curtidor Simão. Por isso, mandei chamar-te logo. E felicito-te por teres vindo. Agora, pois, eis-nos todos reunidos na presença de Deus para ouvir tudo o que Deus te ordenou de nos dizer. Denise, lê mais um trechinho aí, depois a Ideína vai ler outro e depois a Iraci vai ler outro. E aí eu vou mandar, vou separar para o outro seguir, tá? Porque do seu não tem separações. Aqui não tem separações, né? Pedro, abrindo a boca, disse: Na verdade, percebo que Deus não é parcial, mas em toda a nação. Peraí, desculpa. Na verdade, percebo que Deus não é parcial, mas em toda a nação. Aquele que o teme e pratica a justiça lhe é aceitável. A palavra que enviou aos de Israel, evangelizando a paz através de Jesus Cristo, este é o Salvador de todos. Vós sabeis todas as coisas ocorridas por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do mergulho que João proclamou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual atravessou as regiões, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Agora, Iraci. Iraci, pode ler agora para gente. Vai ler um pedacinho, depois cada um vai ler um pouquinho. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na região dos judeus quanto em Jerusalém, a quem também eliminaram, pendurando-o no madeiro. A ele Deus ergueu em 3 dias e concedeu que se tornasse visível, não a todo o povo, mas às testemunhas previamente escolhidas por Deus. Nós, que comemos e bebemos juntos com ele, depois de levantar-se ele dentre dos mortos, e nos prescreveu proclamar ao povo e testemunhar que é ele quem foi definido por Deus juiz de vivos e mortos. Pode parar, Iraci. Ideína, pega aí, Ideína. Todos os profetas. Todos os profetas testemunham dele
receber o perdão dos pecados por meio de seu nome. Todos os creem nele. Ainda estava falando Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os crentes da circuncisão que vieram com Pedro extasiaram-se, porque foi derramado também sobre os gentios o dom do Espírito Santo, já que os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Agora, Eloá, Então, Eloá, pega o final agora. Liga aí teu microfone, Eloá. O meu tá diferente do teu, o meu Nós estamos escrito. no livro, nós estamos desse livro aqui. Estamos É, nesse livro. Aí, que nesse tá diferente. não, Onde parou aqui, ó, não, amor. Está na página 175 que a gente está lendo. 175. Então, Por incrível que pareça. lá no final. Então, Definido Deus por juiz não, de não. vivo e morto. Esse livro, página 175. Lá no Tá final. comigo, tá ele aqui. Não, vê se lá no final. Todo mundo aqui não está assim. Então respondeu Pedro. Aqui está no final, ó. Ainda está falando, Pedro, essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos. Mais abaixo. Essa parte foi a Ideína que leu. Procura aí. Então respondeu Pedro. Essa parte quem leu foi a Ideína. Estou procurando, eu estou. Mais abaixo, vai descendo. Então respondeu Pedro. Ok, ainda estava falando Pedro, essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E o Espírito Santo já lhes ouviram, falando em língua engrandecedora a Deus. Agora que você vai... Engrandecedora a Deus. Continua. Que receberam o Espírito Santo, como nós também recebemos, e onde ordenou que eles fossem mergulhados em nome de Jesus Cristo, então rogaram-lhe que permaneça Olha, no meu está assim. Então é estranho, né? Pedro. Não sei se o de vocês é igual. Então respondeu Pedro. Porventura, pode alguém recusar a água para não serem mergulhados estes que receberam o Espírito Santo? Como nós também temos, e ordenou que eles fossem mergulhados em nome de Jesus Cristo. Então rogaram-lhe permanecer alguns dias. Não é assim que está o de vocês? Então respondeu Pedro, porventura, Isso. pode estar recusado a água para não serem mergulhados. Este que receberam o Espírito Santo, como nós também recebemos. Nós recebemos? Ordenou que eles fossem mergulhados em nome de Jesus Cristo. Então rogaram-lhes permanecer alguns dias. É verdade, essa parte aqui já não tem. Já muda o texto. O que eu achei muito interessante foi o versículo 34. Não precisa vocês procurarem, não. Quando Pedro está em Cesareia. Que ele diz assim: então Pedro tomou a palavra e disse: em verdade reconheço que Deus não faz. A Denise usou uma outra palavra. Aqui no livro ele diz outra, mas aqui ele diz. Na Bíblia diz: reconheço que Deus não faz distinção de pessoas. Aqui no livro tem uma outra palavra que a Denise leu. Deus não é parcial. Está aqui, ó. Na verdade, percebo que Deus não é parcial, mas em toda nação, aquele que o teme e pratica a justiça lhe é aceitável.
E aqui na Bíblia diz: em verdade reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Esse temer é respeitar, reconhecê-lo como Deus, o Criador. Então, toda essa história que a gente vê por aí, de que tem que ter separação disso, que tem que ter separação daquilo, na própria Bíblia não se sustenta. Reparou? Na Bíblia não se sustenta. Porque no Atos dos Apóstolos está escrito, né? No capítulo 10, versículo 24. Deus não faz. 24, versículo 34 e 35. Então, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 34 e 35. Eu vou ler. Então Pedro tomou a palavra e disse: em verdade, reconheço que Deus não faz distinção das pessoas, mas em toda a nação lhe é agradável aquele que o temer. Temer quer dizer respeitar, reconhecê-lo como Pai Criador, e fizer o que é justo. O que é justo? Aquilo que ele ensinou: ama ao próximo como a ti mesmo. Isso aqui está em Atos dos Apóstolos, tá? Então, como é que você vai justificar essas coisas que tem por aí, que o pessoal coloca, né, nas religiões? Ah, esse pode, esse não pode, esse está salvo, esse não está salvo. Entendeu? Na própria Bíblia está escrito isso. No Novo Testamento, que todas as religiões cristãs, não estou falando aqui da religião muçulmana, mas eles têm lá também. Isso aqui dito de outra maneira, mas é a mesma coisa, né? Eles também têm isso aqui dito lá, que é preciso respeitar todo mundo. Então, mas todas as religiões cristãs que seguem os ensinos do Cristo conhecem o livro Atos dos Apóstolos. Os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos pentecostais, protestantes, católicos, todos eles conhecem Atos capítulo 10, versículo 34 e 35. Então, e os nossos irmãos de outras, que não são cristãos, como os muçulmanos, como os judeus, que isso é outra coisa que a gente tem que falar. Porque quando a gente fala assim, a pessoa pensa: ai, tá falando mal. Não é falando mal, é constatação. O povo judeu não é cristão. Não é cristão. Claro que não é cristão. Eles reconhecem Jesus como Messias? Não. Não reconhecem Jesus como Messias. O muçulmano reconhece Jesus como um profeta, um grande profeta. O profeta. Alguns, a grande maioria hoje, já tem muito espírita judeu, né? Tem muito. Parece mentira, mas é verdade. Então, fica aquela coisa dividida. O povo judeu não é cristão. Por quê? Ah, está ofendendo? Não, porque eles não reconhecem Jesus como o Messias. Eles esperam a chegada do Messias ainda. Eles reconhecem Moisés como grande legislador e os outros profetas. Mas Jesus não é reconhecido pelo povo judeu como o Messias, que nós espíritas, que os católicos, que os protestantes reconhecem. O povo muçulmano não é cristão. Eles seguem quem? O profeta. Qual é o nome do profeta muçulmano, que me fugiu o nome dele agora? Alguém aí, por favor? O nome do profeta, o grande profeta muçulmano, Beto. Me ajuda aí, que o Beto que sabe bem dessas coisas. Aí não está ouvindo. O profeta Maomé. Para os muçulmanos, Maomé. Reconhecem Moisés, porque está lá atrás. Maomé vem depois.
tá? Eles reconhecem Moisés, Maomé, como grande. O judeu, Moisés, o grande legislador. O cristão, protestante, evangélico, o católico, o espírita, Jesus. Então, o povo muçulmano e o povo judeu não é um povo cristão. Então, a gente não está xingando eles, nem agredindo. A gente está constatando, é a verdade. Né? A verdade. Então, para o povo cristão, esse povo cristão tem o Ato dos Apóstolos no Novo Testamento. Então, deveria ler o capítulo 10 do Atos, o versículo 34 e 35. Se entendesse e interiorizasse essa mensagem, não tinha problema. O muçulmano, ele não segue o Ato dos Apóstolos, mas o profeta falou sobre isso para eles. Respeito a todos. Se você for procurar o livro, né, dos muçulmanos, o Alcorão, Torá, não, Torá é dos judeus. O Alcorão, que é dos muçulmanos, é Corão. e Tá. o Corão fala sobre respeito aos semelhantes. Se você pegar o Torá, que é o livro dos judeus, fala de respeito aos semelhantes. Todo mundo fala. E todo mundo diz que Deus, tanto na Torá, como no Alcorão, como na Bíblia, fala que Deus conhece todos os homens como iguais, como irmãos. E como é que a gente não faz isso? É porque a gente, é o que ele colocou aqui, né? Nós colocamos os atavismos nas religiões. Nós colocamos, como ele diz aqui, né? Injetamos na religião um monte de criações humanas e atavismos humanos para atender às nossas necessidades. Então, se as pessoas estudassem os livros que são considerados livros santos, a Torá, e o judeu tem outro livro também, além da Torá. Se eu não me engano, tem outro, né? O Eloá, que deve entender melhor disso. Eu sei que tem um outro livro. O Alcorão, se estudassem esses livros, o Alcorão, a Torá, tem um outro livro também dos judeus, a Bíblia, não estariam fazendo e falando tanta besteira. Entendeu? Mas nós não estudamos os livros que representam as nossas religiões. E no caso dos espíritas, nós não estudamos o Pentateuco. Então a gente fala um monte de besteira que não está no Pentateuco. A gente, entendeu? Os espíritas que são cristãos não estudam nem o Pentateuco e muito menos a Bíblia. Muito pelo contrário, até dizem, né, que nós espíritas não devemos estudar a Bíblia, que a Bíblia é dos católicos e dos evangélicos. Olha quanta besteira. Né? Então, por falta de estudo dos livros chamados sagrados, né, Alcorão, Torá, a Bíblia, nós fazemos o contrário do que o Senhor nos ensinou. Mas lições para serem aprendidas. Vamos seguir aqui no nosso livro, na página 175, porque é sempre bom, de vez em quando, né, a gente relembrar algumas coisas aqui para ficar bem marcadinho, sabe? Para a gente ficar bem marcadinho. Eu estava vendo aqui os livros, né? A Torá, tem o Talmud também, que é outro livro, né, sagrado, né? Aí tem outro, Mishnah, mais o livro, então, o livro de Salmos também, né? Então, os mais famosos é Torá, Talmud, são os livros sagrados, né, dos judeus. Eles têm aqui a Torá, que é na Torá está o Pentateuco. Qual é o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, os livros escritos por Moisés, depois que eles saíram do Egito. Isso é o Torá. Tem a Tanakh, chamado Tanakh, parece que é Tanakh, que é o Antigo Testamento. Tem o Sidur completo, Sefarade e Ashkenazi, Salmos, Hagadá de Pessagem e outros.
são os livros sagrados judeus. E dos muçulmanos é o Alcorão, que a gente conhece. E o nosso é o Pentateuco. Kardec, né, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, a Gênese, Céu e Inferno, e a Bíblia dos católicos, né? Então, nós temos que estudar esses livros. E a gente vai ver que na base de tudo está a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, diz aqui, página 176, primeiro parágrafo. 176. Os aparatos exteriores têm cristalizado, olha aí, a fé em todas as civilizações terrenas. Em cima disso aí, pega o seu lápis e escreve assim, ó, livro Conduta Espírita, capítulo 11, de André Luiz. Em cima dessa frase, os aparatos exteriores têm cristalizado a fé em todas as civilizações terrenas, tá? Eu vou até pegar aqui o livro Conduta Espírita, do André Luiz, que é esse livro aqui, Conduta Espírita. É psicografia, tá? Do Valdo Vieira, não é do Chico, não, tá? Do Valdo Vieira. Aí aqueles assim, ó, os aparatos exteriores têm cristalizado a fé em todas as civilizações terrenas. Uma coisa interessante aqui, olha como a coisa é muito bem explicada, tá? Muito bem explicada. Ele diz assim: desaprovar, na casa espírita, a conservação de retratos, quadros, agendas, legendas ou qualquer objetos que possam ser tidos na conta de apetrechos para ritual, tão usados em diversos meios religiosos. Porque às vezes a pessoa diz assim: ah, aquela casa espírita tem retratos de Kardec, do Chico, de Leon Denis, né? Tem frases que as pessoas colocam. Desaprovar isso, se ou caso esses retratos, essas frases estão sendo usadas, tá? Como apetrechos para ritual. Porque, por exemplo, na Igreja Católica tem imagens, não é, de santos, e aquelas imagens são adoradas, não é assim? Ó? Como ritual religioso, a pessoa se ajoelha na frente da imagem da Senhora, lá do crucifixo, porque na Igreja Católica eles mantêm aquelas imagens ali e elas usam como objeto de ritual, concordam? Mas na casa espírita, se você tem um retrato de Allan Kardec, um retrato de Leon Denis, um retrato de Jesus Gonçalves, um retrato de Francisco de Assis, se você não utiliza esses objetos como apetrecho para ritual, não tem problema nenhum. Ah, eu tenho um retrato de Jesus Gonçalves na minha casa espírita. Você fica de joelho na frente do retrato? De mão posta? Não. É para lembrar, como você tem um retrato de um parente em casa. Não é adoração. Percebeu? Você pode ter, não tem problema nenhum. Desde que você, o quê? Não adore aquilo. Como na Igreja Católica, a pessoa entra na igreja, a gente vê às vezes, né, com amigos, tem lá a imagem de Nossa Senhora, a pessoa fica de frente da imagem de tão postas, não é assim? Rezando para Nossa Senhora frente àquela imagem.
Mas isso é questão da religião deles. Nós não temos nada a ver com isso. Agora, ele diz aqui, bem, bem claro, olha como fala a questão de estudar, desaprovar a conservação de retratos, quadros, legendas ou qualquer objetos que possam ser tidos na conta de apetrechos ritual, tão usados em diversos meios religiosos. Então, se você tem um retrato lá de um companheiro, de um Eudemir, de um Jesus Gonçalves, de um doutor Bezerra de Menezes, mas você não utiliza aquilo como objeto de ritual, não tem problema nenhum. Não, eu estou aqui para a gente lembrar Jesus Gonçalves, nosso contemporâneo, você tem um retrato na sua casa. Então, o que precisa é as pessoas estudarem a doutrina espírita. Ele deixou bem claro aqui o Valdo Vieira, né? André Luiz, ele psicografa aqui, André Luiz. Esse livro é uma psicografia de André Luiz. Essa mensagem é de André Luiz. Tá? Então, isso aqui é muito claro. Muito claro, não tem problema nenhum. É a mesma coisa na sua casa. Você tem uma imagem de Francisco de Assis, como eu tenho uma aqui perto de mim. Está aqui. Mas eu não a utilizo como ritual. Eu não fico de joelho da frente dela. É para me lembrar Francisco de Assis. Eu tenho aqui em frente a mim, aqui na parede, um retratinho do Dr. Bezerra de Menezes, que me acompanha onde eu vou. Eu comprei esse retrato, meus filhos eram crianças pequenas. Esse retrato já tem quase, deve ter assim uns 30 anos que está comigo, uns 30 anos. Para onde eu vou, levo ele. De uns 2 anos, de um ano para cá, eu botei ele numa moldura, que era só um retratinho mesmo, que eu colava na parede. Aí, de um ano, eu botei ele numa moldurinha aqui, até meio velhinha, fica aqui do meu lado. Mas eu não adoro o Dr. Bezerra de Menezes. Eu olho para ele, eu me lembro do grande espírito Bezerra de Menezes, mas não o adoro, não fico de joelho para ele, nada disso, não acendo vela para ele, não boto jarrinho de flor para ele, entendeu? É isso, é o que ele está dizendo aqui. Que André Luiz diz: desaprovar, sim, a conservação de retratos, quadros, legendas ou quaisquer objetos que possam ser tidos na conta de apetrechos para ritual. Estão usados em diversos meios religiosos, em outros meios religiosos. Aí ele diz essa frase que está no nosso livro: os aparatos exteriores têm cristalizado a fé em todas as civilizações terrenas. Isso está no livro. Você quiser escrever em cima, escreve Conduta Espírita, tracinho, Valdo Vieira, com W, / André Luiz, capítulo 11. Aí, né, a gente, estudando, a gente vai vendo essas questões, porque a gente escuta, às vezes, a casa espírita, o companheiro criticando certas coisas, mas ele não leu isso aqui. Então, as coisas me são permitidas, desde que eu saiba como usá-las, entendeu? As coisas me são permitidas desde que eu saiba usá-las corretamente. Corretamente. E aí é o grande problema. Os aparatos exteriores têm cristalizado a fé. Tem pessoa que, para exercer a fé dele, a sua fé, precisa da estátua. Precisa da estátua. Eu preciso da imagem. Aqui, esquece outras religiões, né? Eu preciso da imagem do retrato do Dr. Bezerra de Menezes. Eu preciso da imagem de Nossa Senhora da Conceição.
para poder fortalecer a minha fé. Se na minha casa não tiver essas coisas religiosas, eu não consigo manter firme a minha fé. Eu não consigo rezar sem estar com o meu terço na mão, sem estar com o meu crucifixo na mão. Entendeu? Eu preciso de alguma coisa exterior, material, para mostrar a minha fé. Tem pessoas que precisam ainda. Tem pessoas que, para orar, precisa acender a sua vela, porque a vela ilumina, entendeu? A vela ilumina. Aí eu fico pensando no cego. O cego, entendeu? Se o cego não tiver vela, como é que ele vai entrar em prece? Como é que ele vai fortalecer a fé dele? Percebeu? Aí a gente vai colocando. Porque eu preciso. Aí tem gente que bota a vela de 7 dias. Eu fico nisso porque eu já acendi. Eu já fui católica há muitos anos. Então, eu tinha na minha casa um altar com a imagem da Senhora Aparecida, outros santos, e eu botava a minha vela de 7 dias lá. Eu botava. Fazia minha prece com a minha Bíblia, botava. Eu já não preciso da minha vela de 7 dias. A minha fé não está demonstrada através das imagens de santo, de crucifixo. Eu posso tê-los porque eu gosto, mas eu não me boto, não me posto de joelho frente a eles. Eles me lembram pessoas, entendeu? Então, quando eu olho a imagem de Francisco de Assis, eu me lembro do grande Francisco de Assis, do espírito Francisco de Assis. Quando eu vejo o retrato do Dr. Bezerra, eu me lembro do médico dos pobres, aquele espírito que trabalhou incansavelmente, trabalhou não, né? Continua trabalhando pelos mais sofridos. Mas eu não preciso dessa imagem para testar minha fé. Por isso que ele disse que os aparatos exteriores têm cristalizado a fé em todas as civilizações terrenas, porque as pessoas passaram a precisar dessas imagens, desses aparatos exteriores, para mostrarem que elas são de Jesus. Entendeu? Então, eu achei isso aqui muito bem colocado. Continua aqui. O trabalho do Cristo. Opa, piscou a luz aqui, gente. Ai, 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 ai. Eu vou interromper.